Aqueles que participam da política sempre tomam suas decisões em função do curto prazo, do curtíssimo prazo. Muito dificilmente uma decisão é tomada pensando um ano, 2 anos depois. Quando eu falo isso, eu penso no que aconteceu com relação a Collor. Collor foi eleito numa eleição de segundo turno, com uma margem não muito grande, uma vantagem menor que a de Bolsonaro sobre Haddad. Collor derrotou Lula no segundo turno. E aí ele tomou posse, começou lá a governar, enfim, a inflação voltou. E a história nós sabemos, ele sofreu impeachment. Do ponto de vista, naquela época, o PT defendeu o impeachment, o PT inteiro, né, defendeu o impeachment de Collor. E Itamar Franco, que era seu vice, alguém mais conectado com a política do que o próprio Collor. Collor vinha de uma família de político. Collor, né, filho do senador Arnon de Mello, que tinha sido senador Arnon de Mello, tinha governado, tinha sido prefeito da capital, né, tinha muito mais experiência que Bolsonaro. E o vice Itamar Franco nem se compara com o vice de Bolsonaro, quer dizer, muito diferente. O vice de Bolsonaro entrou na política agora. O Itamar Franco era alguém já respeitado na política quando se tornou vice de Collor. E aí ele se torna presidente, né, e consegue fazer com que o governo Itamar Franco foi muito mal avaliado no início de sua presidência. Ele tentou 2 ou 3 ministros da Fazenda, fracassou, Eliseu Rezende, enfim, foi um fracasso. E o que parecia o governo Itamar Franco caminhava para um final sofrível, lamentável. E Lula, na época, liderava as intenções de voto com a vantagem imensa sobre todos os adversários. Fernando Henrique assumiu como político no Ministério da Fazenda, não um economista, a fórmula de ter um político e embaixo dele técnicos bem qualificados. O Fernando Henrique costurou politicamente a aprovação das medidas do Plano Real e aquilo foi um sucesso, quer dizer, a partir de julho do ano eleitoral, a inflação despencou. Então, se você olha a trajetória da votação de Lula, né, ele liderava com folga até julho, e aí ele cai a partir de julho e perde a eleição para Fernando Henrique, que tinha sido o responsável aos olhos do eleitorado pelo Plano Real, e de fato foi o grande articulador do Plano Real, o grande fiador. Fernando Henrique venceu. Vamos pensar isso contrafactualmente. Se Collor tivesse completado o seu mandato, Collor teve vários planos, plano Collor 1, plano Collor 2, a inflação era contida temporariamente e depois voltava, contida e voltava. Então aquela crise ficaria até o final do mandato. E aí as chances eleitorais de Lula ter vencido ali eram maiores do que o que acabou acontecendo, né? A gente só conhece a velha história, o mundo não é feito de se tivesse acontecido assim, se tivesse acontecido assado. O que nós sabemos só é o que aconteceu. Collor vivia uma crise profunda, foi empichado, entrou Itamar e ergueu o governo e permitiu que a centro-direita governasse por mais 8 anos. Então Collor, Itamar, um governo de centro-direita, depois Fernando Henrique, 8 anos, um governo de centro-direita. Ao retirar Collor, a centro-direita teve uma sobrevida. Sobrevida essa no governo Itamar e vida que durou 8 anos. Foi eleita com Fernando Henrique 2 vezes. Né? E aí o se que eu proponho aqui, para efeito de reflexão, é se Collor tivesse ido até o final com uma crise monumental, provavelmente Fernando Henrique não teria ganho. Jamais saberemos. Eu estou simplesmente fazendo o contrafactual para efeito didático. Né? É possível imaginar isso. Repito, é possível imaginar por quê? Porque Collor sequestrou a poupança, sequestrou as contas bancárias, a inflação baixou, depois a inflação voltou a subir, foi feito um novo plano, depois a inflação voltou a subir. Então as crises eram recorrentes e ele não conseguia ter uma saída para aquilo. Aquilo poderia ter durado até o final do mandato, o que manteria Lula e o PT na liderança das intenções de voto. Então, fazendo o paralelo deste episódio com hoje,
Né? Ah, e aí, pensando lá, o que é esquerda? A esquerda são deputados, né? Deputados de esquerda, a base eleitoral dos deputados de esquerda diz, não, vamos tirar o presidente, e eles têm que defender o impeachment. Por isso que eu digo, a política sempre lida com um curtíssimo prazo. Se eles pudessem ali ter feito um cálculo de longo prazo, de olha, a gente não vota com impeachment, né? Nós queremos que Collor vá até o final, não vamos fazer campanha de impeachment na rua, nada disso, né? O que aconteceu ali pode se repetir agora. Ou não, né? De novo, né? Mas tem um governo super desgastado, não é nem o caso de dizer que é um governo de centro-direita, é um governo de extrema-direita, super desgastado, que pode sofrer o impeachment. Hoje a esquerda é muito mais forte do que era àquela época. Ele pode sofrer o impeachment e ser renovado por meio de uma aliança em torno de Mourão, do general Mourão, ou ele pode ir até o final, né, cambaleante, né? É difícil saber, né? Mas com crise em cima de crise, com crise em cima de crise. Na eleição de Collor, isso é uma coisa muito comum em processos eleitorais, o eleitorado olha o seguinte, olha, o segundo turno foi fulano e ciclano. Tá? Fulano não funcionou, foi eleito. Ah, então vamos dar uma chance para o outro que não foi eleito? Tá? Isso é muito comum. Com Collor não houve essa possibilidade. Na época, inclusive, não havia reeleição, por isso que Itamar também não pôde disputar. Aí teve que ser Fernando Henrique. Agora há reeleição e a esquerda é muito mais forte do que era à época. Então, quem foi para o segundo turno? Foi Haddad, PT, contra Bolsonaro. Então, o eleitorado Bolsonaro indo até o final e sendo um fracasso completo, o eleitorado pode olhar e dizer, olha, vamos dar uma chance para quem perdeu na eleição passada? Não estou dizendo que acontecerá assim, de novo. Estou levantando uma hipótese razoável que a gente já viu acontecer em muitas eleições para governos estaduais, prefeituras, em diversos níveis. É um raciocínio simples e direto do eleitor que funciona muito em eleições. Tá? E aí, uma coisa é Bolsonaro ir até o final, supondo-se que ele vá cada vez se desgastando mais. Né? E aí você tem uma oposição na principal figura, né, do PT, quer dizer, a principal figura da oposição ao PT, uma oposição que pode tirar os frutos desse desgaste em havendo de Bolsonaro até o final do mandato. A outra possibilidade, estamos diante das duas, quer dizer, é uma estrada que se bifurca, é Bolsonaro ser afastado e Mourão assumir. Bolsonaro pode ser afastado por meio de um impeachment ou pode ser afastado por meio de um julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal por crime comum. A cassação de chapa não, a cassação de chapa saem Bolsonaro e Mourão ambos. Se essa cassação de chapa ocorrer em 2020, há uma nova eleição direta. Se ocorrer em 2021 ou 2022, há uma eleição indireta. Então eu considero que a eleição indireta, o impeachment ou afastamento de Bolsonaro pelo STF, impeachment e afastamento de Bolsonaro, repito, pelo STF daria com Mourão de vice ou eleição indireta como duas situações equivalentes que poderiam permitir que a centro-direita se aglutinasse em torno de um novo governo. Mourão de presidente, ele poderia ser candidato à reeleição e a centro-direita poderia se aglutinar em torno dele, ou uma eleição indireta com Rodrigo Maia, escolhido presidente pelo Congresso, ou alguém equivalente, poderia aglutinar a centro-direita e disputar a reeleição em 2022. Dando uma renovada na centro-direita, dando uma nova chance à centro-direita. Chance que ela não tem agora com a extrema-direita representada por Bolsonaro. E aí, lembrando, Itamar significou isso. Itamar renovou a centro-direita representada por Collor. Então, essa renovação, esse fôlego a mais que um impeachment, que um afastamento de Bolsonaro, que uma cassação de chapa com eleição indireta, poderia dar à centro-direita, pode ser prejudicial do ponto de vista eleitoral em 2022 para a esquerda ou para a centro-esquerda. De novo, tudo isso que eu falei está baseado numa simples comparação com o que aconteceu com Collor e num exercício contrafactual de como teria sido se Collor não tivesse sofrido impeachment. Os políticos, importante sempre salientar isso, trabalham no curtíssimo prazo. Os deputados do PT, mais de 50 deputados, pouco mais de 50 deputados, as bases eleitorais desses deputados, aqueles que votaram nesses deputados, querem o impeachment de Bolsonaro. Então eles precisam defender. E se o impeachment for colocado em votação, eles vão votar a favor do impeachment, ainda que isso possa ser ruim para seus interesses eleitorais em 2022. O jogo da política é complexo.
O que eu fiz para você foi uma análise dessa complexidade, mostrando que nem sempre o interesse, a busca do interesse no curto prazo, favorece o interesse de médio e de longo prazo. Olha, médio considerando daqui a 2 anos, curto prazo considerando agora, este ano. Tá? Então, só para que você tenha isso claro, né? O impeachment de Bolsonaro e uma possível renovação da agenda de centro-direita pode, sim, dificultar ainda mais para alguns, ou dificultar bastante para outros, dependendo de como você veja a chance da esquerda voltar em 2022, pode dificultar a volta da esquerda ao poder em 2022. Inscreva-se no canal, curta esse e outros vídeos, comente os vídeos, um grande abraço.